Olá, irmão e irmã, vamos ouvir a palavra de Deus para que nesse dia a sua luz nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor para conosco, para que, sendo tocados por este amor tão grande que provém de ti, sejamos fortalecidos na paz, na esperança e na alegria que vem de vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, narrado por São Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você esteve aqui ontem na nossa reflexão diária do Evangelho, você deve se lembrar que nós éramos convidados a viver as renúncias necessárias para seguir Jesus. Sempre entendendo renúncia não como um prejuízo, mas como uma condição para se chegar onde Deus quer nos levar. E aí, então, a promessa de Deus de nos dar 100 vezes mais. Mas o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma renúncia muito importante e fundamental, que é a renúncia da nossa mentalidade mundana. Nós precisamos renunciar os nossos pensamentos e o nosso jeito de viver que trazem as marcas do mundo, para que nós possamos trazer em nós a mentalidade do reino de Deus. Ou seja, é aquilo que o Padre Zezinho vai cantar. O cristão quer pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. O cristão é aquele que vai andar no caminho de Deus. E hoje o Evangelho dá a oportunidade para nós aprendermos uma grande lição. Jesus está ensinando os discípulos, porque nós vemos uma atitude assim desmedida, uma atitude assim inconcebível. Porque olha o contexto, Jesus acabou de dizer para eles pela 3ª vez que eles estão indo para Jerusalém e lá ele vai morrer. Só que desta vez Jesus ele vai narrar com riqueza de detalhe. Está dizendo, olha, vão bater em mim, vão zombar de mim. Jesus narra de um modo antecipado tudo o que ele vai enfrentar em Jerusalém. E garante que vai ressuscitar. Provavelmente foi diante desse eu vou ressuscitar que motivou Tiago e João de se aproximar dele para pedir um lugar de honra, um lugar de destaque. Querem estar em primeiro lugar, querem estar acima de todos, querem ser os primeiros,
esta mentalidade mundana, porque não só no coração deles naquela época, mas no coração de todo mundo existe essa tentação por glória, por poder, por status, por ser o primeiro, por estar acima. Mas esta tentação, para se realizar, nós precisamos entrar num espírito de competição, passar por cima dos outros, porque eles, ao irem até Jesus e falar: Senhor, nós vamos fazer um pedido e a gente quer que o Senhor realize, nos coloque um à direita e um à esquerda quando o Senhor estiver na glória, estão deixando os outros para trás, passaram por cima dos outros 10. E a gente poderia falar: coitadinho dos outros 10. Porque você viu no Evangelho, quando eles percebem que os dois correram na frente e pediram aquilo que talvez estava no coração deles, eles ficaram indignados, disse o Evangelho. E aqui a gente pode entender essa indignação, talvez não porque eles estão ali, né? Olha que homem já se viu pedir isso para Jesus. É medo de ficar para trás, porque também desejam. E aqui vai ferir o centro do Evangelho, porque Jesus diz que nós devemos chamar a Deus de Pai e vivermos como irmãos, e não como opositores. Quando nós caímos nesta tentação de estar sempre em destaque ou em primeiro, então nós paramos de olhar para os outros como irmãos e começamos a olhar como os nossos opositores. Paramos de olhar para o outro como alguém que a gente pode ajudar para ser alguém que precisa ser vencido. Porque se eu quero estar em primeiro, eu preciso vencer todos os outros. Se eu quero o destaque, eu preciso me colocar acima dos outros. E isso não cabe na dinâmica do reino. Porque Jesus, que é o mestre, que é o rei, que é o Senhor, se fez servo de todos. Jesus nunca olhou para nenhum dos seus como alguém a ser vencido, mas sempre olhou para os seus, olha para nós como alguém a ser amado e alguém que precisa de ajuda. Porque quando a gente se olha como irmão, a gente entende que o nosso lugar não é na frente, não é acima, não é com mais destaque, mas é junto. Porque verdadeiramente, quando a gente se sente irmão, quando a gente ama o próximo como Jesus ama, a gente entende que não tem como eu ganhar se o outro estiver perdendo. Porque numa família, numa união, quando nós entramos para o reino de Deus, se um perde, todos perdem. Se um fica para trás, todos ficam para trás. Por isso, então, possamos aprender a lição do Evangelho de hoje, a humildade, mas sobretudo o serviço. A nossa alegria de cristão é poder servir, assim como Jesus, ou seja, ajudar quem precisa ser ajudado, apoiar, levantar, animar. O outro não é meu opositor, o outro é meu irmão. Por isso eu vou amá-lo e ajudá-lo, independente da posição que eu ocupar. Se no meu trabalho eu sou chefe, eu vou ajudar. Se na igreja eu tenho funções e cargos de liderança, eu vou servir. Eu, onde estiver, vou usar a minha autoridade, o meu poder, as minhas posições e tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho, sempre como um ato de serviço. Porque a grandeza do cristão está justamente na capacidade de fazer o bem. E o modo excelente de fazer o bem é como Cristo, que serviu a humanidade com a própria vida. Não nos apeguemos a nada a não ser no amor. Não busquemos glórias passageiras, não busquemos poder, não busquemos o primeiro lugar, mas renunciemos tudo isso para que a nossa mentalidade seja conduzida por Jesus. Que Deus te ajude, que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.